É o que a gente vai falar hoje, uma história breve, né, do chamado de Deus. Uma pequena história de um grande Deus. Muitos pregadores ignoram um pouco o livro de Jonas, mas a gente vai aprender umas lições bacanas com esse rapaz, né, o homem fujão. Mas eu queria que você, nesse momento, tivesse o coração aberto, os ouvidos, os olhos, para tudo aquilo que Deus vai falar com a gente, amém? Então você vai abrir a sua Bíblia em Jonas 1, de 1 a 3. Aquele que não tem Bíblia, eu vou colocar também alguns dos textos bíblicos aqui para vocês. Pode passar, meu irmão. Diz assim, Jonas 1, de 1 a 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A igreja pode sentar. Irmãos, Deus colocou no meu coração essa pregação em 2015. Em 2015 eu tive uma oportunidade de trazer essa palavra aqui para a igreja, num momento que me foi dada a oportunidade. E não posso esquecer que essa palavra ela fala sobre chamado. Deus chama você. Jesus disse que a gente deve pregar a palavra de Deus para toda criatura, em toda a terra, né? Então você não precisa de título, você precisa ter a disponibilidade e obedecer ao Senhor naquilo que Ele diz na sua palavra, que a gente leve o evangelho para toda criatura. E Jonas, nós vamos falar desse rapaz. Ele é um cara que ele escapou. Eu não sei que ilusão passou na cabeça desse cara para achar que Deus não ia atrás dele, né? Porque Deus vê todas as coisas. Então a gente vai entender um pouquinho quem é Jonas, essa história aí. Eu procurei trazer um monte de informações interessantes para vocês, para que a gente entenda. E eu sei que tem pessoas que às vezes têm vergonha de perguntar. Então, se eu for muito básico para alguns, eu estou nivelando por baixo para que todo mundo entenda a palavra. Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Então, quem foi Jonas? A Bíblia diz que Jonas foi um dos 12 profetas menores. A gente tem lá Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muitas vezes a gente nem sabe onde está esse livro na Bíblia, não é verdade? Quando a gente diz, abra a sua Bíblia em Ageu, aí o cara diz, onde é isso? Aí vai para o índice. Não tenha vergonha, meu irmão. O que importa é que você tem que agradar a Deus, não é ao homem, tá certo? Então você abra a sua Bíblia, olha no índice e você encontra. Mas quando a gente lê 2 Reis, bota aí por favor, 2 Reis 14, 25, fala um pouco do passado de Jonas. E diz assim, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, vocês estão com ele aqui atrás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem fez pecar a Israel. Aí aparece o Jonas agora. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efé. Logo, a gente começa a ver o seguinte, Jonas, ele já tinha sido usado por Deus em outra missão. Não sei se mais de uma. Não fica muito claro isso na Bíblia. Mas aqui vem corroborar que ele já foi usado por Deus numa missão anterior. Deus, quando Ele chama você, quando Ele chama a mim,
ele vai dando experiências. Essas experiências, elas vêm para quê? Para que você seja capacitado, dia após dia, para que na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai usar você da forma que Ele deseja. Amém? Então, isso é o que, irmão? Para eu pregar o Evangelho? Pode ser. Pode ser para orar pelos outros, para curar pessoas, para abençoar financeiramente, para abençoar numa palavra. Esse tempo que a gente está vivendo aí, todo dia a gente já tem uma listinha de quem devemos orar. E eu disse a um amigo que mora em outro país, eu disse, cara, a gente está orando por você e eu estou pedindo a Deus que eu risque o seu nome da lista. Porque cada um que é curado a gente vai tirando, mas todo dia entra outro. Né? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jonas, ele já tinha sido testado antes. E chega no próximo momento, passa aí, por favor. A gente chega no momento em que eu tenho que dizer para você que Deus tem um chamado na sua vida e na minha vida. Mas para quê, irmão? Meu irmão, não importa, pode ser até para limpar o chão da igreja. Você está fazendo a obra do Senhor. Quando a gente entra na igreja, quando a gente vem fazer aqui, pelo menos eu faço isso, quando eu venho pregar, quando eu venho ajudar em alguma coisa, e quando eu saio, eu digo, Senhor, eu espero ter te agradado. Porque a gente não veio dizer coisas bonitas para vocês. A gente vem dizer aquilo que Deus manda dizer. E às vezes é duro. Como diz alguns, às vezes é lapada. Às vezes eu vou falar de coisas aqui que você pode estar passando por algum problema. E às vezes eu vou falar de coisas que eu já passei. Deus me deu experiência para falar. Então, olha para quem está do seu lado e diz assim, Deus tem um chamado para você. Você crê nisso? Amém. Então, o livro de Jonas, ele é um apelo para que a gente vá evangelizar, vá entregar a palavra do Senhor, vá fazer aquilo que o Senhor determinou que façamos. Mas bate um medo. Toda vez que Deus chama a gente, bate um medo. Se você disser, não tenho medo, é mentira. Talvez com o tempo você tenha mais tranquilidade, mais experiência, mas na primeira vez bate um medo. Eu tinha medo, irmãos, de Deus mandar eu fazer alguma coisa. Ou melhor, eu tinha medo de orar assim, dizer assim, Senhor, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Morria de medo de fazer isso. Eu dizia, e se Deus mandar fazer o que eu não quero fazer? Contra a minha vontade. Quem tem esse medo aqui? Quem já teve esse medo aqui? Mas quando você passa a confiar no Deus Todo-Poderoso, entregar nas mãos dele, quando você vê que do teu jeito não dá certo, aí você começa a ter confiança, a sua confiança ela cresce. Você começa a tomar corpo diante da presença do Senhor. E você vai percebendo que Deus está ali todo o tempo do teu lado. Todo o tempo, meu irmão. É porque a gente não acredita. A nossa fé ela é de curta duração. Aquelas pilhas recarregáveis que acabam rapidinho. O Senhor, por isso que a gente vem para o culto, a gente vem orar, ouvir a palavra, receber a palavra. E eu também fui um fujão. E não foi de muito tempo, não. Recentemente, viu, pastor Múcio? No ano novo, do culto do Natal para o ano novo, aí eu disse para minha esposa, acho que é melhor a gente se proteger mais, a gente não vai para a igreja não, no ano novo. A gente teve Covid em maio, ou abril do ano passado. Eu disse, acho melhor a gente se proteger. Vamos não. Aí eu disse, vamos não. Ninguém vai aqui de casa. Aí, essa foi a minha vontade. Isso era o que eu queria fazer. Né, Jonas? Mas aí, pastor Múcio me liga, diz, Washington, estamos eu e Murilo com Covid, você e o Sérgio têm que tocar o culto da virada. Sabe o que eu senti naquele momento? Eu senti assim, Deus dizendo para mim, está pensando que é do teu jeito? Não, é do meu. É do meu jeito, é quando eu quero, do jeito que eu quero e vou fazer a minha obra. E a gente veio, eu e o irmão Sérgio para cá, triste porque os pastores estavam distantes, preocupados, mas
com uma paz tão grande assim, com uma alegria tão grande, dizer assim, vamos servir ao Senhor, porque era algo improvável. Então, veja, que Jonas foi um fujão, ele teve a vontade dele ser fujão, e Deus foi atrás dele, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu estou dentro da igreja e pela primeira vez na vida eu disse, não estou a fim de ir para a igreja no culto da virada. Mas Deus prepara o cenário para aquilo que Ele quer. Então você acha que vai ser do teu jeito. Deus move leis, tira homem de lugar, mexe as cadeiras, quebra os muros, derruba as muralhas para atender à vontade dEle na minha vida e na sua. Amém? Você crê? Eu creio, meu irmão, que um dia você também vai estar fazendo a obra do Senhor, se você já não faz. E fazer a obra do Senhor não é só aqui não. Fazer a obra do Senhor também lá fora. O mundo inteiro está esperando por pessoas que possam abrir a sua boca e levar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, agradeço, pastor Múcio. É uma alegria muito grande estar com o senhor aqui, o senhor sabe disso. Foram momentos muito difíceis. Estou falando isso agora porque hoje eu tive a oportunidade de vir pregar e com o pastor Múcio aqui, né? Então, Deus abençoe e tem muitos anos ainda pela frente até Jesus voltar. Amém? Bem, vamos em frente. Vamos agora entrar na palavra. Então, voltando para o versículo de Jonas 1:1, irmão, passa aí, por favor. Deus ordenou no primeiro versículo para Jonas e o que é que ele fez? Pode botar o versículo na tela. Ele disse, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, está aí, levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então Deus, Ele não pede, Deus, Ele manda. E não vem com essa para dizer que, mas é uma imagem de Deus autoritário, porque Deus é amor. Deus, ele é juiz, Ele é poderoso, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele faz do jeito que Ele quiser, e Ele não tem que dar satisfação nem para mim, nem para você. Se a Bíblia mostrou que Jonas antes já tinha sido testado em outra missão, Deus agora está chamando Jonas, levanta-te. Eu não sei o que ele estava fazendo, se ele estava dormindo, se ele estava fugindo de novo, eu não sei. Mas Deus ordenou que ele se levantasse, tomasse posição e fosse cumprir uma missão. Por quê? Porque o cheiro do pecado de Nínive já tinha chegado às narinas do Senhor, lá no trono da graça. Por quê? Porque Deus percebe, Deus está em todo canto, Deus vê todas as coisas. O pecado exposto e o pecado escondido. A fratura externa e a fratura interna, Deus vê todas as coisas. Amém? Então, como eu disse, Deus manda a Jonas exortar o povo de Nínive. Mas o que é que acontece? Próximo versículo. Para aí. O grande problema, meu irmão, eu queria que você se colocasse no lugar de Jonas. O que era Nínive? Uma cidade que foi dominada pelos assírios. Esses caras, eles pegavam, matavam o povo e botavam os crânios como troféu na cidade. Então Deus está mandando eu ir lá naqueles caras, dizer um monte de coisa para eles, minha cabeça também vai virar prêmio, vai ser troféu também, vai virar caveira e vai virar troféu. Então vamos se colocar no lugar desse cara. Ele correu, foi de medo. Foi desobediente? Foi desobediente a Deus. Não confiou em Deus? Com certeza, nesse momento, ele entrou em pânico. Ele disse, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou fazer isso não. De jeito nenhum. Então, a gente precisa se colocar no lugar de Jonas. E veja que, nesse momento, você tem que escolher que caminho você vai tomar. O caminho que Deus te ofereceu ou o caminho que você guardou no seu coração. Talvez você esteja passando por situações que você está nessa encruzilhada aí, que esse cara está. Não podemos andar por dois caminhos. Qual é o caminho que você vai seguir? Provérbios 14:12 diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, muitas vezes, tudo que você planeja é
do jeito que você vislumbra, você já vê o sucesso daquilo que vai acontecer. O problema é que muitas vezes a gente não pergunta a Deus. A gente quer Deus perto, falando do nosso ouvido, na hora da dificuldade. Na hora que a gente quer fazer do nosso jeito, peraí, Deus, só um instantinho, deixa eu terminar aqui o que eu estou fazendo. Você não quer escutar Deus. Então, Jonas, nesse momento, ele estava numa encruzilhada. Para que caminho eu vou? Para o meu coração ou para o que Deus mandou? Salmos 25:8, que está aí escrito, referenciado ali embaixo, diz assim: Bom e reto é o Senhor, pois isso ensinará o caminho aos pecadores. Então, tudo o que Deus põe à sua frente é bom, porque Deus sabe o que tem depois da curva. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o conhecimento para saber o que vai dar certo ou errado lá na frente. E às vezes, nós tentamos fazer do nosso jeito. Quantas vezes eu errei? 70 vezes 7? Quantas vezes Deus nos perdoou? E quantas vezes Deus poderia dizer para mim e para você: eu não disse para você não fazer isso. E a gente corre para os pés do Senhor, para quê? Para pedir perdão, para pedir que Deus conserte algo que foi você mesmo que destruiu. Né? Abrindo só um parênteses, uma situação esses dias, essa semana, uma pessoa veio conversar comigo e falou sobre um casal que tinha se separado e tal. E aí a pessoa contou um monte de coisa lá, umas barbaridades. E eu só disse para ele o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói com as próprias mãos. Faltou sabedoria no casal. Por quê? Muitas vezes por tolice. A maioria das vezes os casais se separam por tolice, por besteira. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói com as próprias mãos. Não sei para quem é isso não, mas eu tinha que falar, viu? Vamos para frente. E aí Jonas fugiu. Olha lá, como é o nome desse cara aí, Dudu? Lembra, eu esqueci o nome dele. Depois eu lembro, do filme. Jonas fugiu. Jonas 1:3, passa aí, meu irmão, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tars. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tars. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tars, para longe da presença do Senhor. Então, observe que Jonas, ele tomou uma decisão errada. E a Bíblia aqui diz tantos detalhes, meus irmãos, que talvez vocês não estejam enxergando. Deus mandou que Jonas fizesse o quê? Levanta. Ele obedeceu. Ele levantou. Mas levantou com um propósito errado. Levantou para fugir da presença do Senhor. Tão ingênuo ele. Quem pode fugir da presença do Senhor? Tu acha que Deus não sabe o que você faz e o que eu faço? Jonas foi, além de ter usado de pouca sabedoria, ele foi ingênuo demais, achar que Deus não sabia para onde ele iria. Mas a gente vai ver isso mais na frente no texto bíblico. E aí começa o quê? Pega essa visão espiritual desse versículo. Presta atenção, meu irmão. Quando o homem se afasta de Deus, ele desce. Ele desce para a desgraça. Ele desce para tudo, para o fundo do poço. Ele desce para tudo que não presta. Porque Deus está no alto sublime trono. Quando a gente está na presença de Deus, a gente sobe. E aqui ele começa a descida dele. Ele levanta para fugir e desce a Jope. Então ele vai para a cidade de Jope, porque ele está na Judéia, ele desce para a cidade de Jope, que era o litoral. Ele anda 80 quilômetros, em torno de 3 dias, para que ele alcance esse percurso. Ele anda 80 quilômetros, a Bíblia não diz, mas a distância geográfica é essa, eu vou mostrar para vocês, para cumprir o plano dele. A desgraça dele começa. Então, ele começa a descer. Foi para Jope, achou o navio que ia para Tars,
E aí eu lembro do pastor, famoso pastor norte-americano, esqueci o nome dele, pastor. Mais famoso que tem. Lembro já. Billy Graham, exatamente, obrigado. Pastor Billy Graham, ele disse assim: quando você decide pecar, fazer uma viagem para o pecado, Satanás já coloca o barco no porto pronto. Ele decidiu viajar para o pecado. Para tudo que Deus tinha dito, ele disse: eu vou para o contrário. Ele achou um navio que ia para Tarsis. O navio já estava lá. A armadilha já estava pronta. Quantas vezes você decide sair da presença do Senhor, o pecado já está pronto, já está na tua frente, dizendo: venha. É ou não é assim? Tem um louvor aí que diz: todo dia o pecado vem e me chama. Porque tem pessoas que precisam de libertação, precisam que Deus ajude, porque só Deus dá força para isso. Você e eu não temos força diante daquilo que nos faz tropeçar. Então veja, ele achou o navio que já estava lá pronto, ele pagou, então a decisão foi dele, ninguém forçou ele a tomar a decisão errada, foi ele que foi o responsável pela decisão. Estou dizendo isso para você, porque você tomar a decisão errada, depois não vai para o gabinete do pastor, para dizer assim: pastor, me ajuda, onde você... Deus, ele te perdoa, mas o peso, a consequência daquilo que você fizer, não tenha dúvida, meu irmão, essa conta chega, e você é quem vai pagar. Amém? É duro essa palavra? É duro. Vamos em frente. Então ele pagou a passagem e desceu pela segunda vez. Diga comigo: desceu. Ele desceu uma vez para Jope e agora ele desce outra vez para dentro do barco, se afastando cada vez mais de Deus. Como eu disse, o homem que se afasta de Deus, ele desce. É um caminho, é ladeira abaixo. Ele está indo para um buraco, para um lugar que, longe da presença do Senhor. Veja que o texto diz que ele desce a segunda vez. E desceu para dentro do barco para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu te pergunto, por que a gente não aceita aquilo que Deus preparou para a gente? Por que sempre a nossa ideia é melhor? Por que sempre você tem que questionar: Deus, por que o Senhor faz assim? Por que você não faz de tal jeito? Às vezes a gente ora e a gente diz a Deus como Ele tem que fazer. Não. Você tem que orar pedindo a Deus que se cumpra a vontade dEle na minha vida e na sua vida. Porque Deus não é garoto de recado. Deus ele é soberano. E Ele, por misericórdia, escuta a gente. E nos abençoa e cuida da gente. Olha o tempo todo que Deus está observando essa situação de Jonas. Eu fico pensando que Deus está lá no alto subindo no trono e vendo Jonas. Isso, vai caminhando 3 dias para Jope, vai-te embora. Aí entra no barco, isso, desce mais uma vez, meu filho. Tudo que eu disse você está fazendo ao contrário. E ele parte com aqueles homens, né? Aí a pessoa diz assim: mas meu irmão, pau que nasce torto, cresce torto. Não, Jesus é marceneiro por excelência. E Jesus conserta a minha e a sua vida. Mas eu não mudo não, meu irmão. Se eu dissesse para você, quantos tem aqui que eu conheço, que mudaram da água para o vinho? O primeiro milagre de Jesus que a Bíblia relata, testemunhos vivos temos aqui. Não vou constranger ninguém, mas temos testemunhos vivos de pessoas que tiveram transformações da água para o vinho. Amém? Glória a Deus. Próximo, irmão. A palavra de Deus diz em Salmos 139, 7: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Então, como é que Jonas, eu, você, acreditamos, achamos, pensamos, criamos uma suposição que Deus não vê aquilo que eu e você fazemos? É hora de arrependimento. É evangelho de arrependimento. Jesus prega isso, Jesus ensina isso, que devemos nos arrepender, porque o tempo já é chegado. Os sinais, meu irmão, eu não estou falando de religião, é só você pegar essa Bíblia, junta com as notícias e livros de história, e você vai ver que Jesus está às portas. O maior ateu que tiver, ele vai ter que concordar. Os sinais já foram revelados aqui. Então,
nós temos que estar preparados. Nós não podemos ser o Jonas Fujão, porque Deus dizendo para você ir para cá e você ir para o outro lado. A obediência a Deus é fundamental em tudo. Não pode ser 99%. Você tem que obedecer 100% a Deus. Ah, meu irmão, e você está pregando perfeição? Não. Eu não sou perfeito, sou pecador. Mas não me acostumo mais com o pecado. Nem para pecar a gente presta mais. Porque você tenta pecar e não dá certo mais, né? Tem uma história, você já deve ter escutado, de um pastor que ele decidiu, se chateou com alguma coisa e decidiu: eu vou fazer tudo o que eu não fiz na minha vida. Eu vou fazer. Primeiro lugar que eu vou para um lugar de dança aí. E ele foi para lá. E aí, quando ele viu uma moça dançando e fazendo assim para ele, ele disse: olha, já me dei bem, já vou fazer tudo que é errado agora. E a moça chegou perto: pastor, o senhor veio me socorrer. Ela estava na prostituição, Deus usou ele para salvar. Ela disse: vim. E ali ele virou as costas e foi embora. Quer dizer, não adianta tentar fugir da presença do Senhor. Se Deus chamou você, Ele vai te capacitar, Ele vai te ensinar. Vai ter tropeço, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Para que a gente entenda um pouco mais, bota aí, meu irmão, essa questão do passeio aí de nosso amigo Jonas. Eu trouxe esse mapa, não é muito nítido, mas com esse telão, tá bonito o telão, irmão? Vocês gostaram do telão? Mas a gente está pagando, viu? Tem que lembrar que a gente tem que pagar o telão. Ó, aqui é onde ele morava, essa região aqui, e ele foi para Jope. Então, o vermelhinho seria a distância de Jope para Nínive, que são 800 quilômetros. E de Nínive, e de Jope para Tarsis, lá na Espanha, não é Tarso não, viu? O Paulo de Tarso é na Turquia. Aqui é Tarso, na Espanha. São 3.000 quilômetros. Ele escolheu o pior caminho. Quantas vezes eu e você escolhemos o pior caminho? E veja que esse homem, para não cumprir a palavra de Deus, andou 80 quilômetros, 3 dias a pé, pegou o barco e foi embora. É isso que a palavra de Deus diz, né? E o que é que acontece? O que é uma pergunta que eu deixo para vocês. Por que queremos seguir um caminho difícil se Deus tem algo melhor para a gente? Eu vi essa semana uma foto de uma casa muito bonita. Eu falei: meu Deus, queria uma casa dessa. Aí embaixo, quando eu fui para a sequência, dizia assim: mas é isso, esse é o seu plano. Mas o que Deus tem para você era a foto de baixo, que era uma mansão. Eu não estou falando aqui que Deus está te prometendo para mim e para você riqueza financeira. Não é isso. É que tudo que Deus faz é muito melhor do que aquilo que você pensa. Então você pede, mas Deus ele dá abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu não estou falando da minha cabeça, estou falando que está dentro da palavra de Deus, certo? Então o mapa só foi para você entender. Esse mapa vai entrar no contexto um pouquinho mais na frente. Então vamos lá. Pode passar, meu irmão. A gente vai ver agora onde começa o fracasso desse homem. Jonas 1, do 4 ao 15. Eu vou ler, se você quiser abrir a sua Bíblia, não vou botar aqui. A gente vai passar etapa por etapa e comentando essa situação. Jonas 1, 4 até 15. Diz: mas o Senhor mandou o mar... Perdão, engasguei aqui. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Ora, a tempestade, a Bíblia diz que quem mandou foi o Senhor. Muitas vezes a gente abre a nossa boca e diz assim: fulano está passando por isso porque está com o diabo, está endemoniado, ou língua felina. Você não sabe os planos de Deus. Por que Deus matou os filhos de Jó? Por que Deus tirou tudo de Jó? Alguém sabe responder? Nem Jó sabia. Porque era plano de Deus, para ele ser glorificado, ele ser louvado, exaltado. Então aqui Deus mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Dentro daquele navio, daquela embarcação, com certeza existiam homens habilitados para a navegação, marinheiros experientes, comandante experiente, mas eu diria que ele estava infectado por Jonas.
Então, diz assim, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Preste atenção nisso. Pode botar o texto aqui, irmão. E clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Preste atenção. Os marinheiros entraram em pânico, nunca viram uma situação daquela, e a Bíblia diz que eles, cada um, clamou ao seu Deus, ao Deus de cada um. Eu não sei a origem de cada um que estava naquele barco, a religião de cada um ninguém sabe, que Deus eles estavam clamando, mas cada um decidiu clamar ao seu Deus, a Bíblia diz isso. E aqui você vai ver Jonas, porém desceu ao porão do navio. Jonas desce pela terceira vez. Lembra? Ele desceu para Jope, se afastou do Senhor, desceu para dentro do navio e agora ele vai para o lugar mais fundo do navio. Ele vai para o porão do navio. Cada vez mais tentando se afastar de Deus. Mas Deus restaura o homem da lama. Deus vai lá e tira o homem do pecado. E aqui nós temos o seguinte, que ele, tendo deitado, se dormia um profundo sono. O cara é acomodado mesmo. E aí os marinheiros com medo, diz aí, os marinheiros com medo, clamavam cada um ao seu Deus. A segunda vez que fala isso. Que eles clamavam cada um ao seu Deus. Aguarde. E Jonas, o fujão, desce mais ainda para o porão do navio. Como eu falei há pouco, ele desceu a terceira vez. Prosseguindo. Próximo, irmão. Jonas de 5-6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Já botou um nome pejorativo para ele. Levanta-te. Quem deu essa ordem para ele? Deus tinha dado a ordem para ele primeiro. Levanta-te. Agora o comandante do navio está dizendo: levanta-te. Clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Então aqui você vê que um homem que tinha autoridade no navio está agora dando ordem a eles, quer dizer, a degradação moral desse homem, ele já não é mais nada, já está lá jogado no fundo do navio. Mas o homem chega para ele e diz: eu sei que tu é profeta, porque a Bíblia vai dizer isso. Clama ao teu Deus, porque talvez assim ele se lembre de nós, não é de você não, de nós. Nós que estávamos adorando a outros deuses, a Bíblia fala isso. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Então eles começam a apelar para a sorte, para identificar por que está acontecendo aquele problema. E ele diz: quantas vezes, perceba que os marinheiros, já sem esperança, começam a clamar, cada um ao seu Deus. Quantas pessoas julgam você falando do teu Deus, do meu Deus? Eu vou ser mais claro. Quantas pessoas chegam para você e dizem: ah, mas tu é crente, né? E debocha, e fica tirando onda. Já aconteceu com alguém aqui? Já aconteceu. Mas perceba uma coisa: na hora da doença, na hora da dor, na hora da separação, na hora da aflição, ele bate lá na tua porta, manda um WhatsApp para você e diz assim: irmão, chama você até de irmão, irmão, ora por mim. Eu pergunto, por que o Deus dele não atende a oração dele? Porque só o Deus da gente é que ora, é que atende a nossa oração? Não, meu irmão. É isso que a gente tem que mudar nesse mundo. É ensinar para o nosso próximo que Deus é um só. E Deus, ele é Deus de todos. Mas aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse sim vai ter a sua oração escutada. Porque Deus, ele não joga fora uma lágrima sua. A Bíblia diz que um anjo recolhe as suas lágrimas. A sua oração é escutada por Deus. Quantas vezes, meus irmãos, eu ouvi orações e de coisas com terceiros e comigo também, e do Senhor dizer: eu escutei você naquele dia falando isso.
É lindo quando Deus faz isso, porque Ele mostra para a gente que Ele está presente. Em momento nenhum, Deus abandonou Jonas, não. Jonas foi que saiu da presença do Senhor, mas os olhos de Deus estavam lá, amém? Então, essas pessoas que elas vêm para você pedindo oração, é porque ela enxerga em você o brilho de Jesus. A luz não se mistura com as trevas, mas a luz ela é vista à distância. Muitas pessoas olham para mim e para você e dizem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu vou pedir uma oração àquele irmão, vou pedir oração ao vizinho, que esse vizinho aí eu sei que ele ora. Quando alguém pedir uma oração a você, ore imediatamente. Não deixe para depois não. Ore. Eu estava aqui uma vez, sentado aqui, alguns já conhecem essa história, mas eu tenho que falar, Deus me incomoda nesse momento. Eu tenho, o meu filho mais velho tem 20 anos, esqueci. E ele tinha verrugas nas mãos, várias verrugas nas mãos. As 2 unhas do dedo eram comidas pelas verrugas. Nós levamos para dermatologistas, fizemos tratamento, medicamentos caros, ácido para queimar verrugas, e nada resolvia. Pareceu um enorme no joelho. A médica foi, cauterizou, cortou, ficou uma cicatriz. E certo dia, durante um louvor, ele batia a palma assim, de mão fechada. E eu sou um pouco rígido na educação. E eu cheguei para ele, eu fiz, rapaz, é para Deus. Não é assim que bate palma para Deus, não, rapaz, abre essa mão. E naquela hora Deus tocou no meu coração. E eu perguntei para ele, meu filho, você tem vergonha das suas mãos, é? Ele disse, pai. Ele tinha vergonha de abrir a mão para que as pessoas não olhassem as verrugas na mão dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu disse a ele, filho, você acredita que se o pai orar e pedir a Jesus, Jesus cura a sua mão? Ele disse, eu creio. E na hora eu fiz a oração poderosa, meu irmão. Sabe qual foi a oração poderosa? Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, cura a mão do meu filho. Só foi isso que eu fiz. Passaram-se 15 dias, 15 a 20 dias. E já era noite, num culto, começou a ter que bater palma e ele com a mãozinha fechada. E eu falei, abre essa mão, rapaz. E quando eu falei, abre essa mão, eu peguei a mão dele assim, e abri a mão, eu olhei, eu disse, filho, cadê as verrugas? Aí ele fez, não pai, é na outra mão. E quando ele olhou para a outra mão, não tinha nem cicatriz. Mas a cicatriz que o homem fez no joelho está lá até hoje. Mas quando Jesus faz, ele é perfeito. Eu não preciso fazer nada diferente. Eu apenas naquele momento eu acreditei. E eu me deixei usar como instrumento, porque não fui eu. Foi o Senhor quem curou meu filho. E eu não posso deixar de falar isso para vocês. Se você já escutou novamente, para que Deus aumente a sua fé. Voltando para o nosso texto. Então, vamos para o próximo. Jonas 1, de 7 a 15. Olha o peixe aí. Já já a gente vai discutir isso. Dizia assim, Jonas 1, 7. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos a sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio. A gente já leu isso, não foi? Foi. Cadê? Isso. Lançaram a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, no 8, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Então aqueles homens, eles identificaram que eles sempre faziam aquelas viagens. O que é que tem de diferente nessa viagem? Esse cara aí. Esse Jonas aí é o diferente aqui. O problema está com ele. Tiramos a sorte e a sorte disse que foi ele. Vamos em frente, 9. Ele disse, e Jonas falou, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então ele estava pensando, eu sei que tudo isso que está acontecendo, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Eu sou hebreu, eu sou filho de Deus,
eu temo ao Senhor. E o que é que ele diz na frente? No 10. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam, olha o que diz a Bíblia, pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Ó, ele abriu a boca e disse para os caras: ó, eu estou fugindo aí de uma missão que o meu Senhor deu. Os caras já sabiam disso. Disse: rapaz, por que você fez isso com a gente? Mas aqui eu também tiro uma lição. Não abra a tua boca para falar dos teus planos, dos teus projetos para qualquer pessoa. Porque aquilo que Deus colocou para você é entre você e Deus. Muito cuidado com o que você fala dos seus planos, dos seus projetos para outras pessoas. Casais. O meu marido é fantástico, a minha mulher é fantástica. O que não está à venda não se bota à disposição. Amém? Continuando, ele diz, 11, e disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele mesmo deu a solução: me joga dentro d'água, que vai passar esse negócio aí. No 13 diz: entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Foi Deus que mandou o mar, a tempestade no mar. Homem nenhum pode parar. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Então aqui foi a mão do Senhor, só tinha uma solução: jogar Jonas para fora do barco. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Você está entendendo o que esses caras estão falando? Antes eles estavam adorando ao Deus deles. Depois ele disse para Jonas: clama o teu Deus. Agora, no 14, ele diz: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem. O testemunho de um cristão faz transformar outras vidas. O testemunho do cristão faz com que outros aceitem a Jesus. Você precisa testemunhar daquilo que Deus faz na sua vida. Esse homem não precisou nem abrir a boca direito, porque ele declarou que o problema era ele. E aí os outros deixaram de adorar o Deus deles para adorar o nosso Deus. Amém? Então veja que, e no 15 ele diz assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Muitas vezes, por nossa desobediência a Deus, a gente prejudica a quem está ao nosso redor. Você pai, você mãe, você filho, filha, às vezes você toma uma decisão da sua cabeça e prejudica quem está ao redor. Jonas tomou uma decisão errada e prejudicou aqueles homens que estavam no barco. A atitude dele prejudicou. Próximo, irmão. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então Jonas foi lançado ao mar para morrer. Você acha que algum daqueles homens ia mergulhar para salvar Jonas? Com certeza não. Só tinha um que podia salvar Jonas, e a gente vai ver agora. Próximo. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa dar fruto. Quem está a sua confiança? No homem ou no Senhor? Na promessa que aquele homem fez, ou no Senhor, que diz: aguarde, espere um pouco mais, que eu vou fazer. O que aconteceu com Abraão, com sua esposa Sara? Não esperou. A consequência daquele erro, nós vemos até hoje.
cristãos e muçulmanos. Até hoje tem essa consequência da desobediência do homem. Próximo. Mas vamos voltando aqui para o Jonas. Jonas 16, 17 diz: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ora, os homens que estavam adorando outros deuses, agora eles estão adorando ao Senhor, temendo ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifício a Deus, e ainda fizeram votos, fizeram aliança com o Senhor. Jonas quis fazer do jeito dele, mas mesmo no caminho errado que ele seguiu, Deus usou a vida de Jonas para transformar a vida daqueles homens. Amém? Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Pode passar, meu irmão. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Por que eu coloquei essa foto aí? Para a gente entender que eu já fui questionado por muitas pessoas que não são cristãs, dizendo: a Bíblia só tem baboseira, só tem mentira. Como é que pode um peixe engolir um homem? Olha o tamanho desse peixe. Tem condições de engolir esse homem? Tem condições de engolir esse homem. Ele é muito grande, olha aqui, ó. Diz aqui que seria uma baleia, pode ter sido um cachalote, um tubarão-baleia, um grande tubarão branco, ou até um outro tipo de baleia. Mas a baleia cachalote, ela coloca os filhotes na boca e navega com eles, nada com eles por muitos quilômetros. E na palavra de Deus, eu vou ler aqui, deixa essas baleias aí. Mateus 12, 38, 40. Quem nos dá a resposta, o que peixe era esse? Jesus. Ele diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Isso lá em Mateus 12, Jesus está falando. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se Jesus disse que era baleia, é baleia. Então, não importa a opinião do homem. Olha o tamanho do bicho, 21 metros. Aí, para que a gente liquide essa conta, para que não fiquem dizendo que a Bíblia mente, bota aí, meu irmão. Próximo. É isso aí. Eu não consigo ler, peraí. Tem que ler aqui, desculpe. Olha a boquinha dele, volta aí, só um. Olha a boca dele. A palavra de Deus em 1 Coríntios diz assim, 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Esse homem passou 3 noites dentro da baleia, não é isso? Jesus ressuscitou o 3º dia. Lázaro passou 4 dias e ressuscitou, para que ninguém dissesse que aquilo foi uma montagem, foi mentira. E eu vejo essa mesma mensagem no Jonas. O próximo, irmão, esse eu tenho que ler, porque vocês não vão enxergar. Não, dá para enxergar, mas eu vou ler para vocês. 2 marinheiros, James Bartlett foi salvo perto das Ilhas Malvinas em fevereiro de 1891, depois de passar 15 horas dentro de uma baleia cachalote igual a Jonas. Outro caso do marinheiro inglês caiu no canal de Calais, foi tragado por um tubarão-baleia, ele ficou 48 horas dentro do animal e foi resgatado em bom estado de saúde. Então, o porquê que eu estou trazendo isso? Porque Jonas 2, 1, 10, pode passar mesmo, para a gente já estamos terminando. 2, de 1 a 10, esse homem dentro da baleia, a baleia quando sobe, ou o animal que for, ele puxa oxigênio, ele reserva aquilo ali dentro. Então, tivemos 2 casos reais, que vêm corroborar o que a Bíblia está falando. E Jonas dentro da baleia, ele diz, Jonas 2, de 1 a 10, e orou Jonas ao Senhor seu Deus. Começou a subida desse homem novamente. Ele desceu para Jope, ele desceu para dentro do barco, ele desceu para o fundo do barco,
ele desceu para o fundo do mar, ele desceu para dentro, para o fundo do peixe. Ele só foi descendo. Mas quando Deus entra em ação, esse homem começa a subir. É a hora de Deus dizer: levanta-te, Jonas. Ele orou das entranhas do peixe e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Por quê? Ele vai explicar aqui. Porque tu me lançaste no profundo, no coração das marés, e a corrente das águas me cercou. Ele estava aqui, com água por aqui. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. A água estava revolta lá dentro. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ele acredita, ele tem fé. Senhor, eu estou no fundo do peixe, eu estou morrendo, a água está chegando no nariz, as algas estão se enroscando em mim, olha o que ele diz aqui. Perdão. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. O negócio está feio para esse cara. E quer um detalhe? Não tinha luz não, viu? É na escuridão. Dentro do peixe não acende lamparina não, né, pastor? Ele disse: eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Próximo, meu irmão. Ele clamou ao Senhor de dentro do peixe, por quê? Porque lá não tinha mais saída. Tudo que poderia acontecer para aquele homem aconteceu, só faltava a morte. Mas ele orou, e Deus do seu alto sublime trono escutou. Ele disse que ele teve a certeza que Deus escutou e disse: eu vou pagar. O que eu estou votando com o Senhor, eu vou pagar. E a Bíblia diz que o peixe vomitou ele na terra seca. Aí volta, anda mais um pouquinho, meu irmão, por favor, para a gente terminar. De novo aqui, irmão, a Bíblia não diz onde é que ele foi vomitado. Ninguém sabe em que local foi, provavelmente o local mais próximo. Mas Nínive está ali. Para chegar a Nínive de barco, tem que descer a África todinha, voltar por aqui para pegar um rio para chegar lá. Não foi esse caminho. Ele veio, parou nessa praia, e os estudiosos dizem que há uma incerteza, mas de Jope a Nínive são 800 quilômetros. Esse homem, provavelmente ele andou entre 200 a 930 quilômetros, porque não se sabe onde é que ele foi deixado. Então, muita gente prega dizendo que o peixe deixou ele em Nínive. Não deixou ele em Nínive, não. O negócio não foi fácil para ele, não. O peixe jogou ele lá e ele teve que andar por quilômetros. E agora, para terminar, aqui, passa aí, meu irmão, só para a gente mostrar. Nínive é a cidade de Mossul, hoje no Iraque, ao lado do rio Tigre. Pode passar. E em Jonas 3, só o comecinho diz: já veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te. Deus está levantando ele, está vendo? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. A próxima. Você pode ter escolhido caminhos errados. Caminhos que fizeram você ir descendo, entrando no pecado, mergulhando na droga, na prostituição, na bebida, na mentira, seja lá o que for. Mas na hora que você clamar, no esconderijo do Altíssimo, Ele vai escutar. A hora que você clamar ao Senhor, Ele vai escutar, pode ser nas profundezas das águas. Deus escutou Jonas dentro do peixe, no profundo do oceano. Por que Ele não vai escutar a mim e a você? Então, tem 4 coisas que eu queria trazer para você, para a gente finalizar mesmo. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer
é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é regra principal do cristão. Obedecer a palavra do Senhor em todo o tempo. Aquele que obedece o Senhor o abençoa. Próximo. Salmo 9:15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Equipe de louvor. Invocar, meu irmão, é chamar, gritar por auxílio de Deus. Deus está afirmando: pode clamar, pode me chamar, que eu vou escutar você. E deixa eu te dizer uma coisa: não pense que é assim, mas Senhor, eu estou cheio de pecado, deixa eu melhorar que eu vou aceitar Jesus. Não, Jesus veio para os doentes. E se você está aqui hoje, igreja, fique de pé. Se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, se você está aqui hoje, eu tenho algo para dizer para você. A próxima, meu irmão, tem jeito para o seu problema. Se você dissesse para qualquer cientista, para qualquer estudioso, que um homem estava dentro de uma baleia, na profundidade do oceano, 3 dias naquele peixe, alguém iria acreditar que ele iria salvar? Qual seria a possibilidade disso? 0. Mas quando Jesus passa, quando Deus entra no negócio, e quando você abre as portas, porque Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, serei contigo e você comigo. Então é uma decisão que você precisa tomar. Ah, meu irmão, eu tenho vergonha de vir na frente, eu tenho vergonha de falar. Mas o Senhor diz que aquele que me confessar diante do meu Pai, durante dos homens eu confessarei diante do meu Pai. Mas se você não confessar diante dos homens, Jesus não confessará você diante do Pai. É uma decisão pessoal. Você precisa deixar de ser um Jonas fujão e seguir a palavra de Deus que diz: levante-te. Se há alguém nesse lugar, em nome de Jesus, se há alguém nesse lugar ou nas redes sociais que quer marcar um encontro com Jesus, quer ter um encontro com Jesus, um relacionamento com o Senhor, não é religião, não é igreja evangélica Batista El Shaddai, é um relacionamento com Deus. Levante sua mão em nome de Jesus. Se há alguém, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Essa é a missão, é levar o Evangelho e o Evangelho tocar no coração. Existe mais alguém nesse lugar do lado direito, do lado esquerdo? Alguém? Glórias a Jesus. Irmãos, em razão da hora, eu queria chamar vocês, levantar as suas mãos, para que a gente possa orar por vocês. Não estão chamando você para ter uma religião, mas chamando para que a gente receba uma oração, para que você faça essa aliança com Deus. A palavra de Deus diz que aquele que aceitar, há uma festa no céu.